Este Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, e mais uma vez eu quero convidar a vocês por uma jornada incrível pelas páginas da Bíblia. Hoje estaremos visitando a Kiryat Yearim. Então, não esqueça de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Venham comigo pelas páginas da Bíblia. Kiryat Yearim é uma cidade que aparece diversas vezes na Bíblia, mas o principal evento descrito é que nela estava estacionada a Arca da Aliança, após ela ter retornado dos filisteus. E por esse caminho que vocês estão vendo aqui, desde Kiryat Yearim até Jerusalém, a arca foi levada para a cidade de Davi e posteriormente colocada no templo. Jerusalém, vocês podem ver aqui ao fundo. Kiryat Yearim abriga hoje uma igreja e um convento, e hoje eu estarei mostrando este lugar para você. A igreja e o convento marcam o local do antigo vilarejo e do repouso da Arca da Aliança. No complexo da igreja se encontra também uma excelente hospedaria, e todos os anos, no pátio da igreja e dentro dela, ocorre um dos mais cogitados festivais de música barroca na região, o Festival de Música Barroca de Abu Ghosh, em nome do vilarejo árabe que está no sopé desta colina. Mas vamos ao que realmente nos interessa. Convocou, pois, Davi todo Israel de Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Hamat, para trazer de Kiryat Yearim a Arca de Deus. E Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiryat Yearim, que está em Judá, para fazer dali subir a Arca de Deus, o qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca sobre o carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, Uzá, Aiô, guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Peretz Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca de si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. 1 Crônicas 13, de 5 a 14. Kiryat Yearim é um dos poucos sítios bíblicos importantes ainda não estudados, pouco escavados, onde, de acordo com a palavra de Deus, a Arca da Aliança foi mantida por 2 décadas e foi escavada pela primeira vez no último verão. Israel Finkelstein, um arqueólogo bastante renomado e normalmente cético, encontrou uma grande parede de contenção, na qual ele acredita que era a base para o que poderia vir a ser um templo em Kiryat Yearim. Finkelstein acredita que o auge de Kiryat Yearim foi durante o período de Jeroboão, quando ele tomou parte das cidades da Judéia para o Reino do Norte, o Reino de Israel.
A escavação que está sendo realizada pela Universidade de Tel Aviv e pelo College de France tem revelado coisas bastante interessantes sobre Kiryat Yearim. Bem aqui à frente vocês podem ver exatamente o local onde eles estiveram escavando na última temporada. Finkelstein considera que o relato bíblico sobre Kiryat Yearim e a Arca da Aliança demonstram a importância da cidade no período de ferro, o período israelita. No Onomasticon de Eusébios, Kiryat Yearim está localizada a cerca de 9 milhas romanas, ou seja, 15 quilômetros de Jerusalém. Na Bíblia, Kiryat Yearim era descrito como uma cidade do povo heveu, ligado aos gibeonitas, conforme pode ser lido em Josué, capítulo 9, versículo 17. E foi um marco importante na identificação da fronteira entre as tribos de Judá e Benjamim, descritas em Josué 15, 9 e Josué 18, 14 e 15. A palavra Kiryá em hebraico significa cidade, e a palavra Yearim, Jearim, significa bosques, e isto demonstra bem a característica de florestas em torno desta região. É uma região alta e repleta de fontes, o que permite o desenvolvimento de bosques conforme o que podemos ver a toda volta. Isto demonstra a fidelidade do relato bíblico. A época ideal para um passeio em Kiryat Yearim e aqui no convento e na igreja da Nossa Senhora da Arca da Aliança é principalmente na primavera, quando tudo está muito florido. Mas se você quiser ter uma experiência especial, faça uma visita durante o outono, mas não esqueça de marcar antes o seu lugar em uma das apresentações no Festival Anual de Música Barroca em Abu Ghosh. Um outro detalhe muito importante aqui no convento é que você pode também se hospedar. Existe uma grande hospedaria aqui que serviu no passado como hospital, onde os soldados feridos das Forças de Defesa de Israel eram tratados. No antigo hospital não havia nem mesmo anestesia e nem mesmo água para dar banho nos feridos. Mesmo assim, muitas vidas foram poupadas aqui. Depois da Guerra da Independência,
o local parou de ser usado como hospital e agora é utilizado como uma hospedaria que atrai milhares de israelenses todos os anos. Eu mesmo já me hospedei aqui com a minha família para um fim de semana. O baixo custo e o clima agradabilíssimo, além de uma comida muito bem feita, atraem muito o público israelense. E como vocês podem ver, as flores são verdadeiramente um colírio para os olhos. Em todo lugar que você passeia no jardim da hospedaria e em volta da igreja, você encontra também diversas citações de passagens bíblicas. Conforme você pode ver aqui, Uria, filho de Shemaia, de Kiriat Jearim, profetizou em nome do Senhor. Jeremias 26, 20. Agora eu quero levar vocês a uma visita dentro da igreja de Nossa Senhora da Arca da Aliança. Conforme vocês podem ver, não há nenhuma preocupação com a segurança. Vocês podem ver aqui o confessionário e também as roupas de luxo do clero, muito bem bordadas. Agora, vamos dar uma olhada também na parte superior da igreja. Esta igreja, que foi construída no século XX, ela segue também o modelo de diversas igrejas medievais. Aqui é o principal cenário durante os festivais de música barroca. Este salão fica simplesmente lotado. Note que o piso é todo feito de mármore, importado, pois não se pode encontrar mármore no Estado de Israel. Bem à frente podemos ver o ápice e também o altar, mas agora repare no detalhe do telhado, muito bem decorado. Agora eu quero mostrar para vocês o detalhe da decoração no telhado da nave esquerda da igreja. Reparem na beleza do trabalho. Tudo pintado sobre madeira. Existem no local duas pedras raras com inscrições do período romano, quando os romanos trouxeram para a região as legiões, a fim de sufocar a grande revolta judaica do ano 70. Essas duas pedras estão aqui bem no canto. O visitante desapercebido pode acabar não prestando atenção, mas está escrito que é a 10ª
legião fretense. Bem próximo a estas pedras com as inscrições romanas, tem também uma pintura muito interessante, a pintura do rei Davi, demonstrando o seu anseio para transportar a Arca da Aliança para Jerusalém. Aqui ao lado vocês podem ver também uma pintura que foi feita e deixada aqui de 2019. Além disso, vocês podem ver também diversos panfletos em diversos idiomas, mas eu recomendo deixar pelo menos uma oferta que cubra o custo do trabalho e da impressão. Agora vou me aproximar da ápice para que vocês tenham uma visão do outro lado da igreja. O visitante desapercebido pode não perceber aí os mosaicos bizantinos, que podem ser vistos no local onde ficava a antiga igreja bizantina e o seu altar de pedra. Mais um detalhe pode ser visto aqui. Então informaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um efode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrou a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. 2 Samuel 6, de 12 a 18. A minha esperança é que nas próximas temporadas de escavações em Kiriat Jearim, a região de Obed-edom, os arqueólogos possam encontrar indícios de que este lugar realmente abrigou a Arca da Aliança. De qualquer forma, este local é um local belíssimo, muito apropriado para a hospedagem, principalmente no outono e na primavera. Então, em sua próxima jornada na Terra Santa, marque talvez uma hospedagem aqui, ou pelo menos faça uma visita ao local onde a arca repousou por mais de 20 anos.
A minha esperança é que esta jornada, hoje por Kiryat Yearim, tenha servido para mostrar um pouco mais do fundo histórico e arqueológico das histórias bíblicas. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Não esqueça de compartilhar este vídeo e o nosso canal, para que mais pessoas possam ter acesso às informações. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia.